é entretenimento, mas algumas pessoas confundem às vezes um pouco, vou trabalhar com jogo, vou fazer minha arte ou coisa do tipo. Eu acho que para algumas pessoas não fica tão claro que isso é uma profissão. Isso é uma profissão. Você tem que levar a sério como se você estivesse fazendo. A gente não salva, entre aspas, diretamente, a gente não salva vidas, mas a gente gera um conteúdo de que as pessoas, o mundo precisa de entretenimento. Entre 2015 e 2018, muita coisa mudou na minha vida. Por exemplo, antes eu fazia modelagem meio que de tudo, né? Trabalhava com modelagem para vídeo, fazia modelo para, sei lá, desde celular, qualquer tipo de produto. Mas a partir de 2014, que foi, assim, finalzinho de 2014 para 2015, que foi esse período que eu voltei para Natal, eu me dediquei só a personagens, e aí eu comecei a construir uma carreira só em cima de personagens. Trabalhei como freelancer para Warner Bros, para um jogo que chama Injustice 2. Depois, assim, trabalhei com Collectibles, que é essa... Eu sempre me confundo aqui. Essa peça que eu trabalhei foi em 2017, só foi lançada esse ano passado. Então, eu conheço um pouco de cada área, da área de jogos, né? Que em 2017, como eu tinha conversado antes, eu tive essa oportunidade ainda em Natal de trabalhar num estúdio chamado Massive Work, que fica em Natal também, ajudando com os personagens, e uma série de outros projetos que eu trabalhei como freelancer até vir para Vancouver, né? Voltando ao ponto de Vancouver, que eu cheguei aqui em 2018, junho de 2018. Fiquei um tempinho de freela ainda, dando alguns cursos que eu dava para o Brasil, mas depois já surgiu a oportunidade num estúdio aqui no Canadá para trabalhar no jogo do Avengers. Então eu trabalhei como Senior Character Artist, que eles chamam, que é artista sênior de personagem. Fiquei 11 meses e depois desses 11 meses eu tive contato com a Microsoft e aí eles me chamaram para trabalhar, fazer parte da equipe. E é lá onde eu estou até agora, na The Coalition Studios, que é um estúdio da Microsoft Games, colaborando lá também, fazendo personagens. O meu nome é Thiago, eu sou professor lá no IFRN, do curso de jogos. Eu também tenho uma empresa, que é a Demerara, e organizo o Pong, que é o grupo de desenvolvedores de jogos aqui do Rio Grande do Norte. E aí o Pong, ele começou lá por 2015. A gente tinha um grupo aqui menor, que era o Beat Byte, tinha encontros meio irregulares e tal. E a gente decidiu, na época, outros estados do Brasil estavam organizando seus grupos também. Então, lá em São Paulo, por exemplo, foi criado o Spin, que era São Paulo Indie Games. Lá em Brasília foi criado o Bring, que era Brasília Indie Games. Na Paraíba foi criado o Ping, que era Paraíba Indie Games. E aqui também a gente pensou em criar o nosso. A gente foi primeiro tentar o Ring, mas já tinha Rio de Janeiro Indie Games, eles usaram o Ring. Então bora aproveitar Potiguar, vamos usar o PO, né, Pong, vamos criar Pong. E ainda faz uma homenagem a um jogo que é Pong, né, um jogo clássico aí. E a gente decidiu aí lá fazer esse grupo, né. E um dos principais objetivos que a gente botou, né, vamos fazer aqui, nosso objetivo vai ser, pelo menos por um ano, ter um encontro todo mês, para que a galera venha, se torne um evento que seja algo que a galera já marque no calendário, todo último sábado do mês tem o Pong, bora participar lá e tal. E no segundo ano começou a colocar outros objetivos, por exemplo, pegar esses jogos que a galera estava fazendo e levar para eventos nacionais. Então, por exemplo, a gente tem alguns eventos como o Big, que é lá em São Paulo, que é o Brasil Indie Game Festival, que é o maior festival de jogos independentes do Brasil. Jogos independentes, para quem não conhece, são esses jogos que geralmente são feitos com poucos recursos, poucas pessoas, e não tem uma grande empresa por trás pagando milhões de dólares para que o jogo seja feito do jeito dele. Geralmente é mais do jeito que o desenvolvedor quer fazer o jogo, ele vai lá e faz e publica e pronto. Então tem esse evento aí, que geralmente acontece em junho. Tem também a BGS, que é a Brasil Game Show. Ele é um evento já focado bem mais para o público que consome jogos. Então a gente vai lá mais com o intuito de mostrar já nossos jogos para o público que é consumidor. Então ele é o maior evento de jogos da América Latina. E a gente tem também o SB Games, que é o Simpósio Brasileiro de Games,
que ele já é um evento mais na área acadêmica. Então, é um evento onde tem um festival de jogos lá, e os jogos são analisados de uma maneira bem mais, digamos assim, levando em conta diversos quesitos do que só a comercialidade, a viabilidade comercial dele. Embora o segmento seja totalmente um pouco diferente do que eu trabalhava antes, eu já trabalho há mais de 11 anos com consultoria em micro e pequenas empresas, mas nunca trabalhei com empresa de jogos. Mas toda empresa, a gestão é praticamente a mesma. Tem uma particularidade ou outra, mas gestão em si, todo mundo precisa controlar a finança, todo mundo precisa saber seu público-alvo, todo mundo precisa organizar, e eles não eram diferentes. Então, eles começaram a perceber, porque o Pong começou a crescer, eu comecei a abrir redes sociais para a gente, né, desenvolver e falar mesmo para... Como diz assim, eu disse que eu tirei os desenvolvedores da toca, porque eles são muito tímidos, né? Não são muito bons com a comunicação, alguns. E aí eu comecei a incentivar o trabalho, mostrar o trabalho deles, e aí foi crescendo. Hoje, assim, é minha família. O jogador deve cantar uma nota musical no microfone para tentar ressoar com os blocos de cristal e quebrar eles. Cada bloco tem uma nota musical específica que o jogador precisa atingir. Hoje eu estou trabalhando como artista técnica na Insane, que é um estúdio lá de São Paulo, desenvolvendo um RPG online chamado Profane. Aí lá eu tenho essa tarefa, né, de fazer um pouquinho de duas áreas, que é a área de arte e a área de programação. Por isso que é artista técnica, né? Então eu desenvolvo dentro do jogo as implementações das animações do personagem, por exemplo. Então o animador faz o clipezinho da animação do personagem se movendo. Eu lá no código faço com que essa animação toque no momento que o personagem estiver se movendo para frente. Aí tem a outra animação que é o personagem andando para trás, eu faço com que ela toque quando ele está se movendo para trás. Enfim, eu faço com que a parte lógica e a parte artística funcionem juntas. Né? Mas até então, os expoentes aqui de Natal estão sendo a área mais indie, a área mais autoral, a área mais alternativa, né? Mais experimental. Natal tem muita gente boa, tem Parrudo Productions, tem Calan Games, tem Rapadura Studio, tem a Demerara que ainda está firme e forte, fazendo Slate, vai ser lançado em breve. Então tem muita coisa legal aqui em Natal. Eu acho que em breve a gente tem... Eu, como sou organizadora do Pong, estou por dentro das paradas, então estou sabendo de ações que vão ser feitas no futuro, que devem melhorar isso ainda mais. Então, se uma pessoa que mora em Natal tem interesse em desenvolver jogos como independente, o momento é agora. Se uma pessoa que mora em Natal tem interesse em desenvolver jogos como em empresas maiores, eu diria que é o momento de focar, de estudar e tentar mandar currículo para outros estados. Aqui em Natal não tem emprego ainda nessa área, né? Você vai ter Recife, você vai ter Ceará, você vai ter mais longe São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Brasília, são os lugares que vão contratar, né? Mas aqui em Natal, se a pessoa quiser ser mais independente, o momento de botar as caras é agora, porque a quarentena está possibilitando muito mais essa questão de trabalhar pela internet e mostrar o trabalho. Todo mundo está com o olho na internet, então é isso aí, assim. Hoje em dia já tem mais algumas empresas aqui que estão bem avançadas, que já gera outra motivação até, que dá para a gente ficar mais tranquilo. Mas eu acho que é um resultado legal, é satisfatório ver que algo que você criou ali sem muito planejamento de que fosse crescer tanto, está dando resultados e está fazendo todas as pessoas conseguirem oportunidades aí de se destacar.
aquela ideia que se tinha, e muita gente ainda tem, que jogo é espaço de diversão e aula é espaço para aprender, isso não tem que acabar. A gente pode aprender se divertindo. Aliás, quando a gente se diverte, a gente aprende mais. E aí, a partir do jogo Faros, e não só do jogo Faros, mas incluindo ali adjacente ao jogo, né, tá o meu projeto de mestrado, que é em desenvolvimento de jogos educacionais, e o projeto de Gisélia, que é na parte de modelagem matemática inserida dentro dos jogos digitais. Então a gente utilizou os dois projetos de pesquisa também para criar o Faros. Ali está sempre utilizando as metodologias, os produtos gerados na utilização do Faros, que foi até um meio ali de avaliação do nosso projeto de pesquisa do mestrado. Então, a partir desses nossos projetos de pesquisa, que também surgiu o Faros ali como produto deles, a gente teve a ideia, né, surgiu a ideia de criar uma startup que, considerando todo o sucesso e eficiência que teve o Faros, como você tinha falado, dentro do workshop onde ele foi apresentado, que foi o segundo workshop da CAPES em 2019, dentre os projetos que estavam concorrendo ali, ele ficou em primeiro lugar. Então tinha uma média, acho que de 30 projetos que eram desse edital, e aí ele ficou em primeiro lugar porque as pessoas realmente conseguiram enxergar o potencial ali, por mais que ainda não tivesse o jogo completo, sendo um protótipo do jogo, né? As pessoas conseguiram enxergar o potencial ali, porque a gente está utilizando uma metodologia diferenciada, tanto na parte de um jogo educacional, que ele é mais, como você pode ter visto lá no site, o protótipo, ele tem um design mais interessante, ele é em 3D, ele tem uma narrativa interessante, então são elementos que normalmente são comuns aos jogos de entretenimento que a gente está utilizando no jogo educacional. O que nós queríamos também era mostrar que a mulher também é capaz, né? Por isso que nós escolhemos a Ada Byron. A Ada Byron, ela é considerada a primeira programadora do mundo. Ela fez o primeiro algoritmo. Então a ideia é que as mulheres percebessem que há muito tempo, né? Há muito tempo a mulher já tem essa capacidade de entrar em qualquer área, de assumir o papel em qualquer área. Então nós tínhamos aí duas funções, uma ensinar matemática e a outra mostrar que a mulher é capaz de assumir qualquer função na sociedade. As responsabilidades de um artista de personagem, né, vão basicamente se resumem: você faz parte de uma equipe onde a gente recebe os conceitos 2D, né? Porque no mercado 3D, assim, voltando um pouco só para minha área, existe algumas etapas a serem seguidas, né? Tipo, no cinema existe assim, um roteiro e todo o processo, mas chega um momento que do roteiro começa a criar os personagens, e em cima disso a gente começa a trabalhar, né? Esses personagens têm uma história, e aí essa história, a maioria das vezes vai para um concept artist, esse cara que é um artista 2D desenha, ou dá pra gente alguma ideia de como seria o personagem, e o trabalho que eu tenho como artista de personagem 3D é fazer a leitura desse desenho 2D e transferir ele para o 3D, né? Esse personagem ele chama Brainiac, eu fiz ele para um estúdio chamado The Prime One Studio. Eu fiz ele, recebi um concept, basicamente o mesmo processo que eu falei para vocês. Eu tinha um concept, e aí eu recebi uma base que já era do jogo, mas ele tinha uma proporção muito diferente do que eles estavam imaginando. Ele não estava tão, como a gente fala, tão imponente. Ele estava bem, eu posso dizer, bem default, bem simples. Então, acho que é melhor vir para esse lado aqui. E passei 3 meses trabalhando nesse projeto, né? Então foram muitos feedbacks, muito ir de volta com o cliente. Eu sempre quis ter peças como essa, mas no Brasil é inviável pelo preço. Eu tenho outro que eu gostaria de adquirir, mas não deu. Como eu trabalhei nele, eu disse, não, esse eu vou comprar para mim. Ele tem, acho que quase 74 centímetros de altura. Essa base é do tamanho de um capacete se você pegar ela inteira, de um capacete de um motoqueiro. É muito grande, assim. Eu fiquei impressionado quando eu recebi. Eu fiz até um unboxing lá no meu Instagram também, em algumas partes. Mas é bem legal, assim. Mas é um sonho realizado também, né? Porque
Se for ver essa peça no Brasil, eu acho que ela é bem cara, 10 mil, eu acho, algo nessa faixa. Na Game Jam Plus agora, né, a Copa que teve os finalistas, eu fiquei fazendo parte da organização local e a organização global terminou me chamando para participar também, então a gente está dividindo aí as tarefas com a local e a global, e justamente porque a global também entendeu a parte administrativa do que precisa, né? Então, acho que de certa forma eu estou tentando mostrar, inclusive para os meus colegas que são consultores, para o Conselho de Administração, eu também já passei isso, que é uma área também que os administradores podem entrar, que ninguém, né, tinha vislumbrado, achava que a área de jogos é só para desenvolver, mas precisa da parte de gestão. Hoje, 53,8% das mulheres, são maioria já, jogam jogos mobile, tá? Embora nós já sejamos maioria, na área da indústria não, na área de desenvolvimento não. Então nós estamos precisando que as mulheres venham também para a área profissional dos jogos, que elas possam utilizar o jogo dentro de suas profissões, porque os jogos eles não servem só para uma profissão, eles servem para todas as profissões. E mesmo eu não sabendo, vamos supor, fazer um bonequinho mexer, fazer um cenário. E empresárias do ramo dos games aí, famosíssimos, de fazer um videozinho, você quer fazer um... Eu tô jogando aqui. Então, eu sou Talboni, tenho 27 anos, queria mandar um beijo pra minha mãe, não, brincadeira.